Sejam bem-vindos a mais um Pode Ser Cast. Seja bem-vinda, amiga. Bem-vinda. Hoje é um dia especial, a gente já sabe. A gente já sabe, porque sempre é especial, né? E, Carol, vou te falar. Semana, minha semana, como sempre, tá firme e forte no desafio. firme e forte. Olha, eu vou te falar um negócio. E, gente, sejam bem-vindos, né, que estão chegando aqui, mas é que a gente fofoca um pouquinho antes, porque nós estamos gravando, hein, Carol? Tava pensando que nós estamos com episódios aí, uma programação de convidados. Sextou. Essa semana foi intensa aqui de gravações. Aqui Inclusive, por favor, coloquem aí, né, quem vocês querem ver aqui? umas opções, umas sugestões, porque Sugestões. a gente está na seleção já dos próximos meses, porque os próximos, até novembro, nós já estamos com a agenda totalmente cronometrada. Sabe o que eu estava pensando, Carol? O quanto a gente cresceu, né, nesse negócio. Que bom. Nós já estamos fazendo aí 6 meses e a gente cresceu nesse treco, hein? Olha, a gente vai fazer, vai ter o ao vivo, estamos preparando ali, vai ter o ao vivo com plateia. Vai. Já pensaste? Acho que a gente vai ficar nervosa, né? Não vai, não. Vai apresentar o Círio. Eu Ou já apresentou, né? Não. Eu vou apresentar. Eu não sei quando é que vai sair. Já apresentou, vai apresentar. Gente, porque a gente ainda não sabe a data aqui de qual que vai entrar. Enfim, esses episódios todos são gravados, óbvio, para entregar o melhor para vocês. E a gente já tem toda uma programação para quarta-feira, 19h30, entrar um episódio novo. Então, seja bem-vinda, Carol! Vai! Com energia! Seja bem-vinda, compartilha, curte, se inscreve e senta aí que hoje vamos ter um bate-papo super bacana com ela, que é empresária, mãe, esposa, blogueira, Não. influenciadora. É porque blogueira eu acho que era um negócio de antigos, ela né? Grava, amiga. Ela faz grava? Vídeo, faz vídeo. Eu falo, que horas essa pessoa tem tempo de produzir esse vídeo e bomba os vídeos dela? Não, mas sabe qual foi a minha curiosidade com ela? Foi, porque a gente faz isso, né? A gente grava vídeo e tal, só que eu tenho filhos adultos com duas crianças, né? Pequenas ainda, ter que fazer esse negócio. Porque, olha, não sei se você já tá no meio desse digital, mas deve estar lá com a tua rede social, pelo menos, futricando, fofocando, não sei se lá fazendo conteúdo. Porém, quem faz conteúdo, a gente passa... sabe que dá trabalho, dinheiro. E quando eu vejo, outro vídeo dela, eu falo, gente, ela não dorme, eu acho que ela fica de madrugada pensando nos roteiros. Eu também acho. São muito legais os vídeos dela, que ela coloca os filhos, coloca a família, muito bacana. E ela fala aí como que desenvolver as crianças, como ter tempo de qualidade, desenvolver esse brincar. Que rufem os tambores, hein? Porque, como sempre... Quem nos assiste sempre aqui sabe que os nossos dias são especiais, sempre com convidados especiais. Então, bora chamar logo! Zizi Patrícia, muito obrigada, Carolina! Amanda! Carolina, para quem não sabe, pros íntimos. A Carol não é pros íntimos é Carolina. A gente gosta sempre de brindar os momentos especiais e dizer que estamos aqui para compartilhar mais conteúdos e agradecer a tua presença aqui, porque eu quero saber tudo. Eu fiquei querendo realmente saber como é que tu fazes essa manobra com 2 crianças e ainda tem que produzir conteúdo. Ai, gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E essa energia de vocês ainda tem que namorar, né? Tem que fazer o papel de mulher, esposa. Ave Maria, ela vai contar tudo pra gente aqui. A gente vai querer saber. Na verdade, ela falou assim, a pessoa não dorme. Assim, talvez, quase isso, né? Porque é à noite que eu mais edito os vídeos. Porque E tu que edita? Sou eu que edito. Eu vou editando, você vai ver, não tem muito profissionalismo ali, mas tem muito amor e carinho e muita dedicação, né? Porque realmente precisa de muita dedicação pra gente colocar ali vídeos toda semana, todo dia, né? A gente vai gravando um monte, vai soltando de pouquinho em pouquinho, né? A gente vai pegando ali esse jeitinho melhor de tentar fazer essa rede social de um jeito que também não engula todo o teu tempo, né? Porque rede social é legal, mostrar isso é legal, mas se a gente não se organizar,
toma mesmo, né, o nosso tempo. Muito tempo. Toma a nossa energia também, né, gente? Ela trabalha fonoaudióloga, faltou essa parte, ela é fonoaudióloga. E, como fono, ela tem um Instagram que mostra ali como que você pode desenvolver os pequenos, desenvolver essa linguagem. E ela traz uma série de dicas, de atividades, para que você possa trabalhar esse brincar de uma forma leve e muito construtiva. Muito legal. Então, ela traz essas ideias. Tem o e-book, onde ela mostra ali as brincadeiras também, para você criar e construir. A gente sabe que essa fase é uma fase de desenvolver a linguagem. Se for fonoaudióloga de formação, né? Inclusive, a gente se conheceu antes da faculdade. Carol, antes da faculdade. E você lembra que quando eu decidi fazer fonoaudiologia, você já estava fazendo o curso de fono. E eu lembro que assim, eu sentei do lado dela, encantadíssima, falei assim, me fala como é esse curso, porque assim, eu quero ser fonoaudióloga também. E assim, eu lembro que eu ficava arrancando um monte de informação da Carol, a Carol com os olhinhos brilhando também. Teve muita participação aí do que você me disse para minha decisão continuar sendo de fono, viu? Atualmente você trabalha como fonoaudióloga ainda, né? Então, porque imagina, né? Tem super digital. Amo. Mas vamos lá, ela está aí construindo uma carreira digital que que vai diminuindo. Vai que ela, vira mais famosa. Tem um amor muito grande pela fono, né? E engraçado, assim, uma parte dessa, juntando com a maternidade, a minha profissão, a fonoaudiologia, ela me ganhou pela audiologia, né, que é a área de diagnóstico e reabilitação auditiva. Então, até então, antes de ser mãe, eu só trabalhava nessa área. Só que não dá para a gente desvincular o desenvolvimento de audição e o desenvolvimento de linguagem. E aí eu juntei muito isso com a minha maternidade. Então, realmente, no meu Instagram, como a Carol falou, eu falo muito de desenvolvimento de fala e linguagem. Na pandemia, foi quando eu abri o meu Instagram, é que eu colocava nos stories muitas brincadeiras, né? Tipo, porque a gente estava preso com criança em casa, né? Então, era muita gente ali falando, caramba, o que eu vou fazer? Meu filho não está indo para a escola, ou então não tem aula online. Agora o João está com 5 anos e a Maria Júlia está com 2. Na época eu só tinha o João, né? Na pandemia ele estava com 2 anos e meio. Então, eu comecei a fazer algumas brincadeiras em casa para passar o tempo, para distrair e, ao mesmo tempo, estimular esse desenvolvimento dele. Porque a gente estava preso em casa, eu precisava, né, fazer malabarismo ali para entreter a criança. E aí eu comecei a soltar algumas coisas nos stories e vinha muita mãe falar comigo, muitas mães falando, obrigada, você salvou meu dia, eu vou fazer isso também. Então, né, me veio o start daí de falar assim, cara, tem muita gente precisando, né, de muitas vezes um norte para desenvolver melhor. O meu filho não está falando com a idade que deveria, talvez o desenvolvimento não esteja ali dentro do que é esperado. Então, como é que eu faço também para estimular o meu filho em casa? Né? E aí eu comecei a falar um pouco mais disso, e aí hoje eu tanto faço o diagnóstico audiológico, a reabilitação auditiva para quem tem uma perda de audição, mas também faço a terapia de reabilitação de linguagem, né? Para esse desenvolvimento. E tudo isso, a gente vai se descobrindo, me descobrir na maternidade, e as coisas boas que a pandemia nos trouxe também, né? Sim. E tu tens trabalhado com a parte das crianças especiais mesmo, que hoje a gente tem uma demanda, né? Inclusive é uma curiosidade, quer dizer, não é uma curiosidade, é algo que eu fico refletindo sobre a questão do autismo, questionando sobre se é a quantidade de diagnóstico, se não tinha, porque não tinha diagnóstico, ou se hoje é por conta do diagnóstico que a gente não via. Qual é a tua opinião? Eu tenho algumas teorias em relação a isso, né? Eu estou fazendo atualmente uma capacitação de cérebro e linguagem. E tem um dos módulos falando muito sobre essa atual genética, essa mudança genética, para que traga realmente muitos pacientes com transtorno, muitas crianças, né, dentro do transtorno de desenvolvimento ali, que é o TEA. Além da genética realmente que mudou, se a gente for pensar na nossa época, a nossa alimentação, ela já foi muito diferente da alimentação dos nossos pais. Né? O nosso dia a dia também já era outro, completamente diferente. Então, só nisso daí já realmente traz uma genética, uma epigenética muito modificada ali, que é o que realmente 98% a gente sabe que o autismo vem de casos genéticos. Mas também eu acredito que mudou muito a qualificação profissional.
Então, eu acho que hoje tem muito mais profissionais capacitados para dar esse diagnóstico, né? E um DSM que está muito mais visionário em relação a quais são as características para colocar, né, dentro ali desse diagnóstico, e muitos especialistas já na área para realmente começar a diagnosticar. Muitos casos a gente sabe que, né, às vezes pode ser um exagero ou a falta de, né, mas eu acredito que muita coisa tenha mudado também por conta dessa qualificação profissional. Porque eu acho que aumentou a questão da qualificação para diagnóstico mesmo, de ter mais clareza sobre esse desenvolvimento, né? Isso não é uma coisa definida, né? Porque antes, por mais que a gente saiba que tem essa clareza de ver mais os diagnósticos, você vê crianças com comportamentos, independente da pessoa dizer, olha, ele é autista ou ela é autista, você observa o comportamento no ambiente hoje muito mais, essas crianças muito mais evidentes do que um tempo atrás, mesmo que não se fale em diagnóstico. Eu estou falando mesmo da nossa percepção. Então, mas a minha dúvida... Não deixava as crianças em casa. Pois é, mas a minha dúvida é essa. É se, de fato, não tinha e modificou a nossa genética, ou se nós não tínhamos essa clareza e nós não víamos esse comportamento como diferente nas crianças. E por a gente ter mais clareza, por a gente ter... né? As duas coisas. Porque tem coisas que a gente não via e achava que era um pouquinho, talvez, no desenvolvido ou não estava tão estimulado. Exatamente. E hoje, pela clareza, né, a gente já olha e já consegue identificar que aquela criança ela tem um atraso no desenvolvimento global. Exatamente, eu acho que são as duas coisas mesmo. Mas se tu pensares, por exemplo, na tua infância ou na época de colégio, tu vais identificar algum amigo teu dessa época que era mais restrito, era mais calado, era inteligentíssimo, era alguém diferente na turma, né? Então, assim, se tu pensares um pouquinho, tu vai lembrar de alguém que tinha algumas características dessa forma, né? E que muitas vezes não tinha esse diagnóstico, não tinha a clareza, sabe de quem também, Carol? Dos pais. Da família. É isso né? que eu ia te perguntar agora. Dos pais. Então, por exemplo, eu falo muito até... Clareza e aceitação, né? Porque hoje está mais trabalhado, hoje os pais já aceitam com dificuldade, mas aceitam melhor do que antes, que era melhor esconder. Então, nem quero ver, eu negava. Exatamente. E a clareza de saber também que quanto mais cedo, melhor. Né? Melhor. Exatamente. Então, antigamente, a fala... ele tem 4 anos, mas ainda não fala. Não, mas vai falar. Vai falar. Hoje, se a criança está com 1 ano e meio e não está falando, o pai já está assim, ó. Né? Já está olhando lá na frente e fala... E um monte diz, meu filho é autista? Não, tudo, né? Atraso de fala, autismo. Atraso de fala, Google, autismo. Né? Então, assim, o Dr. Google ele já vai identificar ali, você fala assim, a criança não tem atenção compartilhada, autismo. A criança não olha nos olhos, autismo. Então, assim, não são características isoladas, a gente sabe disso, né? É um conjunto de características para se levar realmente a esse diagnóstico. Então, né, a gente tem que ter muito cuidado em olhar um único comportamento numa situação isolada, né? E já olhar como algo ali para um diagnóstico no TEA. Realmente não é assim. Mas é a preocupação atual. Mas é a preocupação atual. É o que os pais falam, né? Tipo, olhou, 1 ano e meio não está falando, meu Deus, o meu filho é autista. Deixa eu procurar o pediatra, deixa eu procurar o neuro, deixa eu procurar a fono, né? Para tentar chegar nesse diagnóstico. E isso é muito importante também, porque talvez a gente chegue num diagnóstico precoce justamente por conta do esclarecimento dos próprios pais hoje em dia. O que antigamente deixava ali, ó, né? Tipo, não tem problema, o avô era assim, a mãe era assim, né? O pai também falou muito tarde, então é característica do pai isso daqui, e aí ia deixando levar, né? Agora não, agora os pais realmente estão muito mais atentos a esse desenvolvimento, e é o que eu falo no meu livro também, né? Eu trago muito de falar sobre esses marcos do desenvolvimento, porque os pais precisam estar alertas em como essa criança está se desenvolvendo, o que é esperado para cada fase, para realmente procurar ajuda o quanto antes. O e-book que tu falas, né? Que tu colocas as brincadeiras. Isso. Então, tu vais colocando os marcos do desenvolvimento. O que você espera de uma criança para esclarecer de 1 mais, ano? Né? Exatamente. Exatamente. Né? O e que nos você teus espera? vídeos, por exemplo,
Porque agora eu fiquei pensando aqui, a gente falando das crianças, tu tens uma oportunidade de chegar, não nas crianças, mas nos pais, né? Sim. Não necessariamente nas crianças, mas nos pais, de orientar, como eles podem orientar os seus filhos na inclusão dessa... Porque hoje é uma realidade. Sim. Todas as salas nas escolas, salas, eles... meu filho tem. Todos. Na sala do meu também, eu acho que tem 4. Tem crianças com espectro, tem crianças com níveis diferentes, né, de cognição e aí de desenvolvimento. E como trabalhar os nossos filhos, e aí no caso daqui a pouco vai ser meus netos, não vai ser filho, porque eu não tenho. Nossa, eu tô essa passada parte. até agora, tá? É. Passada. Como educar. É porque assim, a gente trabalha com influência, né? E a gente tem esse caminho de poder trazer mais clareza, não no sentido só do desenvolvimento, mas de como trabalhar essa família para ensinar os seus filhos que não são especiais, que são típicos mesmo. E a como lidar com as crianças. De aceitar, de não ter os bullying, de incluir eu acho e tal. Que isso entra, o autismo ele é uma parte, porque eu acho que entra quando a gente vai preparar as nossas crianças para lidar com aquilo que é o diferente. Sim. E o diferente em muitos aspectos. Só que eu vejo, é verdade, só que eu vejo que a questão do autismo especificamente, como tem muito a questão da interação social para muitos. A falta, às vezes. A falta, né? A trava e aí as crianças, elas não conseguem lidar com a criança. Não sabem. Como lidar, né? E aí, se a criança não permite que você fale, aí talvez eu não falo mais com ela, eu falo com outras. Esse amiguinho que tem na sala do filho, quando... aí aconteceu isso, o fulano não participou da brincadeira, o fulano não fez. Aí fala, meu filho, você foi lá... Chamou. Você chamou, exatamente. E é legal porque tem essa consciência com as mães do grupo, da sala do meu filho. Então a gente conversa entre a gente. É isso aí, Carol. E é muito bacana porque como que a gente estimula os nossos pequenos a conseguir trazer essa relação. Que eu digo, ela trazendo o conteúdo dos vídeos, sabe? Porque pode ser... Eu ainda vejo, eu atendo pais no consultório, eu atendo que não trazem essa demanda, né, para eu trabalhar comigo, mas trazem no contexto familiar um caso ou outro de situações que o filho passa por exclusão, passa por... as outras crianças não querem incluir na brincadeira, ou ficam criticando muito, ou até, inclusive, pais que chamam a atenção daquela criança porque não tem uma conduta, um comportamento, né, que seja mais... expectativa, né, Amanda, que todo pai tem em relação ao desenvolvimento do próprio filho. Sim. Então, assim, nós que temos crianças neurotípicas, a gente tem uma expectativa, às vezes, grande em relação ao que o filho da forma como ele vai responder às demandas que aparecem no dia a dia. Ele está brincando no parquinho, a gente quer que ele entenda todas as regrinhas, que ele não pule na frente de ninguém, que ele não ultrapasse a frente de ninguém, que ele brinque, que ele empreste os próprios brinquedos, porque a gente espera que ele faça isso, que é legal, sem mesmo ele ter idade ainda para compreender para emprestar, que isso aí socialmente, né, é uma coisa legal, é uma troca legal. Não entendem. E não entendem. E a gente fica querendo com vergonha de... Por que os outros pais vão achar do meu filho, vão chamar de mal educado, vão começar a criticar porque eu não sei educar. Então, a nossa preocupação é muito mais de ser um modelo do que de ensinar, de fato, a esperar o tempo daquela criança. Perfeito. De entender. Agora, você imagina das mães, dos pais, que tem uma criança que realmente é atípica no desenvolvimento. Então, assim, você tem uma expectativa, desde que você estava grávida, você tem ali uma expectativa de como é que vai ser essa criança. Você idealiza. Né, você idealiza. E aí, não saiu como esperado. Né? Então, tem até, vou indicar aqui, tem um curta-metragem no YouTube chamado Flutuar. É perfeito, porque ele fala justamente da expectativa que os pais têm. Tô toda arrepiada. É lindo demais. Expectativa que os pais têm em relação a esse desenvolvimento. E do nada, ao invés de ir para a praia, vai para um campo frio. Na minha mochila, eu tenho só coisas para ir para a praia. E de repente a gente vai acampar e eu não tenho nada aqui, eu não trouxe nada para acampar ali, sabe? Então eu vou ter que me virar com o que eu tenho. Acabou a minha expectativa de que eu ia pegar um solzão numa praia e tudo, e agora eu estou num camping com meu filho e eu vou me virar aqui, né, para que
esse camping aconteça da melhor forma possível e crie memórias afetivas e, né, para todo mundo. Então anotem aí, Flutuar, Flutuar, né? No YouTube. Tem no YouTube, é lindo, Então, é um pra curta-metragem, tem, é muito legal. Né, crianças que estão vivenciando essa questão do desenvolvimento em casa, ou que vocês conhecem. Então é legal, porque a gente vai ajudando vocês a aprenderem também, que aqui a gente aprende pacas, né? Não, mas é lindo e assim, essa expectativa, ela de fato, Amanda, ela precisa ser muito bem trabalhada, né? Então, quem tem uma criança atípica precisa realmente de um apoio, de uma rede de apoio, de terapia, né? E essa rede de apoio, ela começa com os amiguinhos entendendo também, né? Isso que você estava falando, entendendo as dificuldades, as limitações desse outro desenvolvimento. Então, quantas vezes o meu filho também chegou e falou assim, eu quis abraçar e não quis me abraçar. É como se ela estivesse rejeitando ele, né? E aí, já lidar com a rejeição, né? Exatamente. Poxa, ela não quis me abraçar, né? Por quê, mamãe? Ficou triste. E aí você explica, né? Fala assim, filho, às vezes você também pode não querer abraçar alguém. E tá tudo bem, né? É algo que você não quis na hora. Então é algo que ela também não quis naquele momento. E a gente precisa respeitar, né? E muitas vezes a gente nem precisa falar em autismo, né? A gente vai falando de uma característica de limitações próprias. De limitações próprias, né? isso Então, mesmo. isso é legal a gente realmente conversar com a criança. Sem e levar mostrar o rótulo, essa né? diferença. Sem rotular. Sem rotular. Sim. E eu acho que, Carol, essa fase deles, eles vão ser zero preconceito. Sim. Para tudo. Para tudo. É mais sabe? fluido mesmo. É mais hoje. fluido, eu acho, né? Você que tem não, filhos adultos já. Eles já com têm certeza uma outra realidade. já tem uma outra realidade. Eu acho que para os nossos, então, vai ser uma Mais realidade ainda. mais diferente ainda. E que bom, eu acho que as coisas estão mudando para melhor nesse sentido. Algumas coisas algumas sim, né? coisas, né? Tá bom. Algumas coisas sim. Porque hoje a gente vê que, apesar de ser uma sociedade teoricamente mais inclusiva, porque tem né, estimulado mais isso, é uma sociedade que ainda segrega muito. É meio estranho falar isso, mas a gente fala muito de inclusão, porque hoje a gente tem essa realidade mesmo de diagnósticos, de descobertas de mais crianças com o desenvolvimento, atraso no desenvolvimento. Sim. E uma sociedade que segrega. Uma sociedade superficial, que quer retorno para amanhã. Eu acabei de começar um relacionamento, eu já quero o retorno já, né, amanhã das minhas expectativas. Não entende que é uma construção. Então, é uma sociedade que é imediatista, né? Eles são muito imediatistas. Isso no trabalho, no trabalho não querem. Aí as crianças estão ficando assim também, então, né? não aguentam ver nem o comercial lá de 15 segundos no YouTube. Nada. Isso. E nem de não fazer nada, né? E o ócio também tá sendo difícil. Não. Hoje em dia, né, você vê, por exemplo, eu falo muito a questão do brincar é vida, né? É até o nome do e-book, é até para tudo que eu coloco de brincadeiras para estimular o desenvolvimento, é lembrar que o brincar tem que fazer parte do dia a dia, né? Que telas é legal, não tem como a gente tirar 100% telas, muitas vezes. Eu acho que pode ser um aliado em muitos momentos ali, mas o excesso de tudo não é legal, né? Tipo, exceder em telas, você falou de comportamento autístico, e tem mesmo, né? Desde a pandemia, a gente sabe que tem um comportamento, não pode ser isolado, mas tem muito comportamento autístico sem, de fato, ter o diagnóstico. Mas é por conta disso. É telas 24 horas, é uma limitação de pensamento, de imaginação, de brincar. Não trabalha exploração, exatamente. Não trabalha psicomotricidade. Você cada vez menos contato com a natureza, né? O contato com o ambiente de fora, os passeios, é apartamento, é tela, é videogame. O próprio TDAH. Lá em casa é tipo uma coisa meio adquirindo. Isso. As pessoas parecem que estão adquirindo. Se você fala TDAH, fala assim, eu tenho. Certeza que eu tenho, né? Vai uma mas porque avalanche. de fato as pessoas estão perdendo a concentração. Não, isso aí, mas aí é o seguinte, essa semana eu conversava com uma pessoa e ela falou assim, não, mas é porque eu tenho TDAH e TDAH não consegue se concentrar. Não, mas porque eu tenho... E a gente estava falando né? de gestão emocional. Não, ela foi diagnosticada, ela tem uma família, algumas pessoas na família. Sim. E falou assim, então eu não consigo ter gestão emocional. Não, porque pro TDAH é muito difícil, não dá pra meditar. Porque pro TDAH, aí eu falei, tá bom, tu já experimentaste? Tentou? Não, nunca.
Então, tu estás me falando porque tu compraste a ideia que venderam pro TDAH ou porque você experimentou, participou de um processo E e não realmente teve conseguiu? dificuldade, Porque senão né? a gente se apega a um rótulo daquilo e é como se eu nem experimentasse o mundo como se fosse proibido porque eu tô presa dentro daquele rótulo. Sabe como é que eu faço lá em casa? Lá em casa, o meu filho tem uma regra, né? Então, quando eu tenho que trabalhar, por exemplo, aí ele vai ficar com alguém. Aí acorda, aí toma banho, escova o dente, toma café. Brinca, faz parte da regra. Só depois que ele pode pegar qualquer tipo de tela e tem o tempo limite para a tela. Né? Então, eu oriento, por exemplo, a pessoa que está lá. A criança tem que ter repertório para poder brincar. Ele não vai chegar lá e ter a ideia de dizer, não, eu quero aquele brinquedo que está lá em cima, no canto direito. Não, ele tem que ter repertório. Eu tenho que oferecer o repertório para ele poder estimular e brincar. Mesmo quando eu não estou. Porque quando eu estou, eu faço as experiências que eu vejo lá no teu. A gente faz experiências, faz um monte de coisa. Mas quando eu não estou, é essa orientação para ele também ter o repertório para poder brincar, porque brincar é vida. Né? Brincar é vida. Não, e faz parte do desenvolvimento. E é a melhor forma de desenvolver, de aprender, né? Da criança realmente se desenvolver. E aprender é brincando. O brincar só é importante, mas o brincar direcionado, o brincar que você ofertou ali, é um aprendizado muito maior. Isso já é comprovado cientificamente. Você cria uma imaginação no brincar sozinho que é fantástica e é necessária também, né? Então, às vezes, já teve até um post que eu coloquei, fala, deixe seu filho sem nada para fazer. Porque ele também precisa lidar com o tédio, ele também precisa criar as próprias imaginações, criar as próprias brincadeiras. Isso também é extremamente importante, né? Isso também é uma forma de estimulá-lo. Mas você direcionar, você sabe, de repente, alguma dificuldade do desenvolvimento do seu filho. E você pegar uma brincadeira que vai estimular aquilo que você está vendo que não está ali, né, de acordo com o desenvolvimento, que ele tem uma certa dificuldade. Ah, o meu filho tinha dificuldade em cortar com a tesoura. Esse manual dele, essa coordenação motora, vamos fazer brincadeira para ele cortar com a tesoura. Né? O meu filho tem dificuldade com os números, né? Então, ele, né, na escola estão trabalhando de 1 a 30 e ele tem dificuldade de memorização. Eu dou várias dicas, a gente precisa levar de uma forma divertida, né? Porque é assim que a criança aprende e é motivada a fazer alguma coisa. Você vai, senta aqui. Vamos lá, vou te mostrar aqui o nem o adulto 2, quer aprender, o 3, né? Então, assim, se você vai de uma forma lúdica, brincando, essa criança ela vai se interessar e o aprendizado ele vai ocorrer de uma forma mais fácil e divertida. Ainda vai criar memória afetiva porque você está ali brincando com o teu filho. Né? Então, traz isso para o teu dia a dia que eu tenho certeza que vai ser fantástico. Pois é. Agora a gente entra numa questão aí que isso aí é uma orientação fácil. É o ideal. Tá tudo bem, gente. Vamos lá, dar tempo de qualidade para os seus filhos e... Que horas? Que horas? Né? Não é a hora disso. Trabalho o dia inteiro. Eu não sofro isso, porque na época que os meus filhos eram a primeira infância deles, eu só fazia faculdade. Então, eu me dediquei para eles. Até 7, 8 anos, eu não trabalhava, né? E eu só estudava. Então, realmente... A base deles, eu consegui estruturar e dar um alicerce diferente para eles serem pessoas diferenciadas, adultos diferenciados hoje, talvez porque eu dei atenção nessa primeira infância mesmo, né, de observar e tal, que faz muita diferença. Mas era a minha condição há 26 anos atrás, vamos combinar que meu filho mais velho tem 26 anos. Passada. Acredita nisso. Tá, mas o que eu quero dizer ela é quase vó, daqui a pouco vai ser vó. Então, com essa cara. cara. Caso, querida. Preciso tomar colágeno, gente. Gente. Mas eu pude... Era uma outra época. Vamos entender que hoje a nossa geração... Todas nós praticamente estamos trabalhando, estamos no mercado de trabalho, estamos com uma vida agitada e tal, e tendo filhos pequenos. Sim. Às vezes a Carol vem pra cá, traz o Lucas, ele fica sentado ali, não tem com que deixar. E essa é a nossa vida. Tá, e como é que faz isso? Né? Como é que faz, né? E assim... Nesse meio para poder brincar com qualidade. Orientar aquilo que precisa. Não, a gente está terceirizando. Tá tudo bem, gente. A gente vai dando um jeito. Tô saudável. Vai dando. Não, gente... Ó, né? Tá tudo bem. Tá tudo 3 gotinhas de manhã, 3 gotinhas. Tá todo mundo medicado. Tudo bem. A gente faz as experiências. Não, se você gera uma memória... Hoje eu vi rapidinho, amiga. Hoje eu vi um vídeo
que dizia assim, era uma ligação de duas amigas. Amiga, tudo bem com você? Ei, nós bora dar uma volta. Acho que a gente podia, né, dar um rolê. Nosso rolê a gente podia ir no psiquiatra. Vem que eu te levo. E aí sair pra tomar um Rivotril. Aí eu falei, gente, olha que nível. É mais ou menos isso. Tipo, bora pro psiquiatra, E a gente tinha- sai pra tomar um Rivotril. E tinha outro vídeo que eu vi recente também falando assim, dica pra fazer novas amizades. Não faça. Você não tem tempo nem pras suas já agora, imaginar uma nova, né? Imagina nova. Para, tô com preguiça de fazer novas. Eu sou a rainha de fazer novas amizades. Acho que eu tenho muito tempo, né? É, amiga. É porque eu não tenho criança pequena, gente. Todo mundo Tá tá vendo, Não, gente, É mas isso. tem muita diferença. Essa pergunta que ela fez é a pergunta que não quer calar. Que horas? Porque Que faz horas? muita diferença você ter criança pequena em casa. Sim. As minhas atividades, bora gravar, não posso esse dia, porque esse dia eu tenho tenho babá. Tenho que ficar com o Eu tenho- Lucas. Ou é. e Hoje eu aí. vou ficar com ele. Então. E às vezes não é só o fato de não ter ou não ter com quem deixar o meu filho, é o fato de que eu preciso estar com ele em algum momento. Eu sou mãe, gente. Ele tem uma mãe. Então eu procuro não almoçar, eu vou almoçar com ele, ou então de noite eu vou fazer tal coisa. Vou sair da escola hoje, eu não tenho programa à noite, vou sair da escola, a gente vai fazer alguma atividade que vá gerar uma memória emocional, porque isso aí eles lembram, eles guardam, é diferente. Muito, Que é o muito. tempo de Mas qualidade, só que fazer as nós estamos experiências falando que eu que olho. são 3 mulheres, mães, que trabalham com a área da saúde. trabalham, Então, a exato. gente tem muita clareza. E para quem não tem, que está no mercado de trabalho aí, trabalhando, não volta para almoçar e tal, e as crianças estão com babá, estão com Como fazer isso? terceirizando. Como Gente, fazer eu isso? levo muito... Bota nos teus vídeos, né, pra pessoa, pelo menos a E mãe eu botar, falo, vai tipo, assistir. que a prioridade, você tem que elencar as suas prioridades, né? E assim, estar com os filhos, ela é uma prioridade na minha realidade. Para mim, ela é uma prioridade enorme. E apesar de eu ser fonoaudióloga, empresária, apaixonada por tudo que eu construí profissionalmente até aqui, quando eu me tornei mãe, a minha prioridade mudou. Minha vida virou também de cabeça para baixo. E eu sou privilegiada em ter o marido que eu tenho, que super me apoia, e poder trabalhar só meio período. Né? Então, assim, de manhã eu me dedico muito a eles e a mim também, tá? Então, eu acho que uma mãe saudável, ela deixa a sua casa saudável, né? Sim. Então, Tem que se cuidar exatamente. Então, eu faço meus esportes, né? Que eu adoro. Fazer uma terapia. Né? Exatamente. Tomo os meus remédios nos horários, certinho. Toma as 3 gotinhas. Toma as né? 3 gotinhas. Olha, Né? não ouçam isso, gente. Não, Ela faz brincadeira. terapia, gente. terapia, claro. brincadeira. Né? Mas a gente, tipo assim, A gente bota tenta assim umas gotinhas. organizar, Não, não põe não. Ninguém sabe que tem aqui. né? Nunca Tá brincando. ninguém Nem o sabe. copo da Marília Mendonça, como é, existe a chance de... existe a chance de ter Rivotril. Mas assim, a organização do meu tempo vive em função deles e de manhã eu me dedico muito a isso, né? A maternidade, a estar com eles, a levar no karatê, a levar na natação, a fazer os meus esportes. E aí à tarde eu deixo um na escola, porque é o mais velho só que estuda, e vou trabalhar. Né? E aí eu ainda vou com menos peso na consciência, porque a culpa materna ela é algo que a gente carrega no ventre, né? Quando a gente está grávida, a gente já tem culpa. Já tem culpa. E aí Nos acompanha mesmo. Quando eu vou trabalhar, o que eu penso é, a Maria Júlia sempre dorme à tarde. Você sabe que Pausa saiu para pausa a para moto que moto. passou, né? Essa Passou. descarga. É, Inclusive não sei se é saiu moto, hoje uma cara. matéria no Jornal Liberal que eu até coloquei, que é uma que eu falo sobre poluição sonora. Vejam lá. Gente, porque às poluição vezes sonora. acontece. Belém. Uma vez a gente gravou. Não, com- nosso primeiro Nosso primeiro episódio. episódio foi um trio elétrico. Quando a gente começou a gravar, passou um trio Aí a gente, elétrico ah, aqui. bora dançar. Eu falei, Né? gente, Dá pra- não. gente, Para, vamos esperar esperar. o trio Vocês elétrico, ficam ouvindo aí. Dançar. A música era legal, pelo menos? Era, acho que era. Chaco. A gente não pode nem cantar Chaco, porque a gente já denuncia a nossa idade, né? Ah, não, para, eu nem conheço eu não essa conheço música. essa, Quer saber, não. não. Para. Tocava no- Que música é Minha essa, mãe cara? que colocava Chaco? CD quando ela era adolescente. Não tinha CD, era fita cassete.
Não sei do que vocês estão falando. Eu também não Que é sei. isso mesmo. Né? Sim, Então, volta. assim, vamos voltar para a organização do tempo. E aí a Elencar Maju prioridades. fica- eu sim, tenho, eu aí sou a Maju privilegiada, fica dormindo. assim como você foi privilegiada de estar com seus filhos e os seus filhos mais privilegiados ainda de ter a mãe ali pertinho deles. E o que eu falo, assim, eu sou apaixonada pelos meus pais, pela minha mãe, mas, por exemplo, a minha mãe, ela já trabalhava muito fora. Minha mãe é professora, meu pai é policial rodoviário federal. E ele vivia nos plantões e a minha mãe trabalhava até tarde, porque ela dava aula à noite também. E eu vivia com babá, né? Então, assim, agradeço muito, porque eu sei o quanto eles lutaram ali para nunca deixar faltar absolutamente nada, né? Que realmente, graças a Deus, nunca faltou. Mas eu não tenho memória da minha mãe sentada no chão brincando comigo, por exemplo. Entendeu? E aí, quando eu olho para meus filhos, eu falo assim, cara, eles vão ter. Porque essas memórias deles me verem brincando, sentada, brincando, com tinta, até na cabeça, é sensacional. É uma terapia pra gente. Sim. E pra eles vai ser uma memória incrível. E eu fico Agora eu vou te extremamente falar uma feliz de poder coisa. gerar isso. Teus filhos estão pequenos e aí quando você faz isso, você imagina que eles vão lembrar, né? Se eles não lembrarem, eu mostro o vídeo. Isso. Filma tudo. Não, eu vou falar sério. É verdade. O que é importante, gente, não é que eles não lembrem. A memória é celular. A memória afetiva, ela tá eles têm a sensação de que algo ali foi preenchido. As crianças, elas precisam se sentir em ambientes seguros. Se eu sou seguro, eu sou um adulto seguro. Por que eu tô te dizendo isso? Porque os meus filhos, eles tiveram tudo isso. Eu deixava sim. pintar a parede, não sei o quê. Tem um monte de coisa que eles não lembram. Eles sabem de pôr foto. Porque naquela época não tinha muito vídeo, né? Era foto. Na época do porque Chaco. na época do Chaco tinha Chaco. aquela câmera que carregava que botava aquelas. As filmadoras era aquela que botava Falou bem aqui, aqui. era TechPix. Falou quem não conhece o Chaco. Aham, sei. Né? Era botava aqui no ombro. Sabe? Eu lembro dessa câmera. Quer dizer, eu já vi uma vez numa foto. Aí, a gente não tem muitos, tem alguns vídeos. Mas era muita foto. Então, eles olham, eles sabem que aconteceu isso. Revelada, Amanda? Aquelas fotos reveladas? Foto revelada. Gente, os negativos todos. Não, tem aquele álbum. Deixa eu ver se eu mando revelar esse aqui. E o pior, gente, que eu tenho uma caixa de negativos. Não tem mais Uau. onde revelar, né? Para quê? Tem mais Ah, vai que tem Não alguma tem. coisa legal lá. Não tem mais onde revelar? Acho que não. E, gente, tem onde é? Botem aí. É. Olha a nossa produção mostrando a fita cassete. VHS. Aí, gente, Ah, deixa eu é um botar VHS. Ai, gente, vocês para. também trabalharam, VHS, né? vamos rebobinar a fita. Gente, aí tinha o rebobinador de fita. Era a última geração ter o rebobinador. Essa nossa produção, A caneta essa nossa Bic. produção, Com a caneta, tinha uma ela é caneta. assim, antenada, Google, rápido, fotos. Já mostra. Né, já mostra, já nos dá uma motivada. Porque, de fato, então eles têm a sensação. Eu ouço muito deles falarem sobre se sentir seguros. E a gente vê reverberando no comportamento deles atual. certeza. Mas eles pouco têm lembranças de momentos como esse. Sim. É uma coisa ou outra, que aí eles ficam registrados na sensação. O que tem né? muita memória emocional, É emocional, lembra, né? é. Quando assim, é tão corriqueiro que não gera essa memória emocional tão forte, não vai lembrar daquele momento especificamente, mas tá na Fica célula. na célula. Tá nisso. fica Até uma porque, memória. gente, o principal desenvolvimento da criança, o que mais vai acontecer, mudanças extraordinárias no cérebro dessa criança, desse desenvolvimento, é de 0 a 3 anos. Então, assim, a gente realmente não vai ter essa memória, mas vai ter realmente o afetivo ali bombando e muitas outras coisas. Até porque é de 0 a 3 anos que também vai se formar a personalidade e o caráter. Total. Né? Então, se você está perto, nesse momento tão importante, de um aprendizado que nunca mais vai haver um aprendizado tão rápido, descobertas tão rápidas e desenvolvimento cerebral tão rápido do que nessa faixa etária de 0 a 3 anos. Até estica um pouquinho, porque até 6, 7 anos A de primeira idade. infância Aí a primeira infância, é a ele vai mais ficar com o importante. registro todo do caráter De mesmo, 0 a de 3 entender anos, sobre valores, sobre. bombando esse desenvolvimento. E a primeira infância, a mais importante da vida do ser humano. Olha, as pessoas ontem- ainda não estão... Não se ligaram ainda não nisso. se Ainda não se ligaram ligaram. nisso. Porque tá todo mundo esperando para O saber melhor o que colégio vai ser pro no vestibular.
Ontem eu Que fui que na ele vai ser na apresentação. Ontem foi a apresentação da escola para preparar os pais, porque ano que vem vai ser o ano do primeiro ano, que é o que eles se alfabetizam. E elas apresentaram projetos ali, eu assistindo, né? Eu tava falando pra Paty aqui no bastidores, eu assistindo, assim, eu me acabo de chorar só de imaginar e ver os projetos e me envolver. E quando acabou, aí eu levantei, fui lá chorando com a professora, eu falei, gente, parabéns pelo projeto. Porque, assim, eu falei exatamente isso. Eu falei, a gente tem tantas mães e pais preocupados com que escola vai fazer pré-vestibular, Nossa, eu acho tão valioso vocês levarem para nossas crianças nessa fase, que eu acho que é a fase mais importante da vida. Eles mesmo. terem essas vivências, essas experiências, essa troca, esses estímulos tão ricos, esse ambiente afetivo tão incrível, que é o que vai fazer as nossas crianças se tornarem adultos que saibam fazer escolhas melhores, que saibam... São mais seguros, eles vão decidir muito... Exatamente. Não é aquele que vai fazer uma faculdade, aí não se identificou, aí vai fazer outra faculdade, não se identificou. É porque, na verdade, tomou uma decisão que nem ele sabia o que era ainda, muito cedo, né? Muito a gente cedo. toma uma decisão muito cedo para saber. Então, assim, a sociedade ainda não está preparada para essa conversa, mas de 0 a 6 anos, a primeira infância é a fase mais importante. Se as escolas, né, se a sociedade em si, como um todo, olhassem para a primeira infância como, não, é aqui que eu tenho que investir todo o meu tempo, meu conhecimento, né, a minha dedicação é nessa fase, a gente teria realmente adultos muito Sabe que o Piaget melhores. Ele fala que a vida é uma aventura de 80 anos, em média. É verdade. Sendo que 6 anos que você vai para uma atividade na escola, você vai ter lá o Dia dos Pais, 6, 7 anos. Só voa. Então, se você deixar de um ano fazer um negócio, só sobram 5. Então, imagina, não perde, né? Não perde essa oportunidade. Não perde. O que são 5 anos? O que são 6 anos para você dedicar, nesse primeiro momento, o seu melhor para formar pessoas de valor mesmo. Pessoas de valor, é isso. E vai fazer total diferença. Mas, assim, Amanda, eu também queria falar, né, para todas as mães que estão aqui, os pais que vão nos ouvir aqui no Pode Ser, é que, independente do tempo que você tenha hoje, a meia hora que você tiver com seu filho, que seja de extrema qualidade, que se entregue. Porque a gente também, eu super entendo, como eu falei, eu sou uma privilegiada, assim como você foi, da gente conseguir ter esse tempo maior para dedicar à nossa maternidade. Elencar prioridades, e a minha prioridade é diferente de vários, da sua, né? Então, assim, elencar prioridades para cada um é diferente. A minha prioridade foi realmente, amo a minha empresa, amo a minha profissão, me dedico muito a ela também, mas eu quis dividir o meu tempo assim. Então, meio período somente eu trabalho, no outro meio período eu cuido dos meus filhos, de mim, do meu marido, da minha casa, né? Então, e eu gosto desse outro papel também. Eu me vejo, eu fico muito feliz em desenvolver todos eles, né? Então, é o que eu realmente organizo o meu tempo para que eu consiga ser de qualidade para todos eles, para o meu marido, para mim mesma, para minha empresa, para os meus filhos, o que não é fácil. Não quer dizer que não tem olho. Já está tremendo. A elencar prioridades faz parte. Agora, você, mamãe, que trabalha o dia todo fora, papai que trabalha o dia fora, que precisa deixar a criança num tempo integral no colégio, que precisa deixar a criança com babá, é porque é necessário. No seu dia a dia foi necessário. Mas o tempo que você tiver com o teu filho, nos finais de semana, quando você chegar do seu trabalho, antes de sair para o trabalho, né? Então se dedique a ele integralmente, a você, a essa relação, a construir essa relação, mãe, filho, pai e filho, mesmo. Porque é o que vai fazer diferença, é o teu tempo de qualidade, 10 minutos, meia hora, 1 hora, o tempo que você tiver vai fazer diferença. De verdade, porque também não pode ficar, a criança tá brincando e você com o celular. Faz aqui, faz isso, aí, filho, faz. Brinca, tá aqui o brinquedo. Aí ele tá, mamãe, olha aqui, tá ótimo. Tá. Vai, filho. É isso aí. E assim, ou então você chega e traz a desculpa, né? Ah, eu já trabalhei o dia inteiro, tô cansada. Não, eu mereço sentar aqui, esticar minhas pernas e ficar assistindo esse filme, essa série de televisão. O que é, meu filho? Tá, senta aqui, bora assistir aqui com a mamãe. Não, eu tô com ele, sim, tá aqui, ele tá assistindo o filme com a mamãe. Bora, vem aqui assistir. Você falou de Piaget, ele fala exatamente isso. Tem um vídeo sensacional dele, que ele fala, se você não tem tempo, não tenha filhos.
É isso. Ah, eu já vi. Porque ele disse que foi numa reunião da escola e teve um pai que levantou a mão falando assim que podia ter aula sábado e domingo também. Sim, exato. Né? Pra ele poder ter folga pra no ele final poder de ter semana, porque ele folga, fica muito porque cansado. exatamente, que ele trabalha a semana toda e que chega no final de semana tá cansado. Não tenha filho. Ele, o Teodoro, sabe o... Sim. A Teodoro, esse influenciador, né, comediador, sei lá o que ele é. Eu acho que é influenciador, comediador. Um né? ator. Sei lá, não sei. Ele é um influenciador aí de comédia, blogueiro. Blogueiro. E aí ele até fez um vídeo, que ele faz os vídeos engraçados, fazendo memes e tal, e um deles é a volta das férias. Ele querendo, tia Cláudia, ele diz, tia Cláudia, as férias acabaram, te amo, tia Cláudia. Aí eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, olha só o meme, que é isso. Não, os é pais isso. terminando as férias, Agradece. amando a professora. E a cara da professora é tipo assim, Cara. não tá de férias. É. E também bombou, nessa época de férias, logo no início, as mães surtando dentro de casa, porque a criança ia ficar dentro de casa. Férias. Teve um, assim, que bombou muito, que era a criança falando assim, eu sei que a minha presença é desagradável, mas você vai ter que lidar com ela. Gente, né? mas E é a mãe- forte, né? Porque a gente fala de uma forma Lu brincando, mas isso é muito forte. Muito. Então, porque é o que eu falo. Você não acha também que atualmente estão banalizando coisas sérias? Perfeito, com certeza. Não é? Em Tipo todos assim, os sentidos. Em né? todos os Hoje a sentidos. gente tem normalizado relacionamentos tóxicos, Pronto, inclusive. Pronto. Né? Então, Casais que banaliza acham que muito. dá um empurrãozinho, falar, ai, vai te não sei o É. que, chama um palavrão e é bonitinho. Então, e eu que não tem sei- problema, a gente só tava Exatamente. brincando. Não, banalizam muito. Então, por exemplo, Muito. também teve uma nova trend na internet recentemente, que era de quebrar o ovo na testa da criança. Que, tipo assim, o meu filho me ajudou muito hoje na cozinha. Aí, ao invés de quebrar o Quebra ovo o aqui, ovo quebra na o ovo cabeça. na Não testa vi. da criança pra fazer ali. Aí mostra a criança, tipo, sabe, olhando assim para o pai. que é isso? E era risada, era todo mundo kkk. E aí virou trend, era muita gente fazendo. E fala assim, ei, gente, olhem para as crianças. Vocês acham que realmente está sendo engraçado fazer Qual é o isso? significado, né? A minha utilidade é ser... Tipo, quebra-ovo Seu da quebra-ovo, Então, é. não, e a que é cara, isso? tinha cara das crianças, gente, tipo, se assustando, que é aquela pessoa que me dá segurança, aquela pessoa que, tipo, do nada, aquilo dói, Sabe né? o que eu tenho visto Sei. também? Eu vejo que é uma linha que vai... Uma faca de 2 legumes. É. Não é? Aham. Porque ao mesmo tempo que a gente vê muito mais essa banalização, existe também, você encontra muito mais um Piangers da vida e vários outros Rafaela Carvalho eu indico super também, que fala sobre maternidade. Eu Tem acompanho livros dela. vários outros onde eles falam, você quer ter quer que o seu filho se sinta amado? Ser amado é diferente de se sentir amado. Como que você faz para o seu filho se sentir amado? Que perguntas você pode fazer para o seu filho quando ele chegar da escola? Que atividade você pode fazer para que ele sinta esse afeto, para ele sinta parte? Eu vejo isso muito mais do que antigamente, o que traz uma luz para a mentalidade, para a vida verdade. desses pais e dessas mães, que também estão preocupados em ter uma criação neurocompatível, em ter um desenvolvimento onde a gente consegue abraçar e acolher as nossas crianças, entender quais são as emoções. Então, já vejo também uma outra linha de profissionais que trabalham com isso, que estão muito mais preocupadas com esse emocional dessas crianças. Que adultos eles vão ser se eu trabalhar desde agora esse emocional? Eu vejo isso muito mais Eu do que adoro antes. falar Então, disso também, tem Carol. a banalização Importante. e tem esse outro lado também que nos esclarece. Então, aí é o seguinte, o que você está procurando? Né? O que é que você aceita normalizar na tua vida? Porque isso tem para todas as áreas. É isso Não, e mesmo. outra é entender que essa, às vezes, falta de atenção nessa primeira infância é chegar entender que na adolescência o negócio é mais punk. Então, quer proteger isso? Educa melhor, dá mais atenção, dá mais segurança, porque a adolescência por si só ela já é Você quer trazer tensa. para perto de você? Quer trazer para perto de você, tem que ser desde o início. Então, esses 6 anos, 7 anos, que às Conquiste, vezes né, dá, agora. acha que não precisa, porque são crianças, É não isso entendem. Eles entendem tudo, hoje eles questionam tudo, e os adolescentes, eles estão revelando isso muito mesmo. sobre isso. E né? muitas mães falam assim, o meu filho não me conta muito sobre o dia dele. A minha primeira pergunta é, mas você conta do seu para ele? Porque, assim, ele precisa do teu exemplo também. Sim. Então,
se você perguntar, por exemplo, meu filho de 5 anos, falar assim, com o que a sua mamãe trabalha? Ele vai saber te responder exatamente com o que eu trabalho. Porque eu chego, eu falo para ele, filho, hoje a mamãe fez isso, fez exame, e tinha uma criança que tinha perda de audição, não estava ouvindo bem. E aí a mamãe, até hoje ele fala assim, a mamãe atendeu uma criança que não tinha orelha e ela colocou um aparelho auditivo e essa criança começou a ouvir, assim, todo orgulhoso, sabe? E aí eu conto do meu dia para ele, se eu também, nossa, filho, eu preguei muito trânsito, a mamãe demorou para chegar, cheguei atrasada, já tinha gente me esperando, né? Mas olha, adorei, hoje meu dia foi muito divertido, hoje meu dia foi cansativo, hoje meu dia foi dessa forma, e ele me conta do dele. Porque esse é um exercício de empatia incrível. Exatamente. Quando eu chego pro meu filho e falo assim, filho, quando a mamãe tinha 5 anos, quando a mamãe tinha tanto tempo, a mamãe se sentia assim, assim, assim. Quando eu vejo, ele se abre completamente para contar. Né? Quando a gente vem e fala... Dá o exemplo. Exatamente, dá o exemplo. Dá o porque exemplo. aí ele já se... É mesmo, mãe. E eles entram num processo de curiosidade fantástico para querer saber mais, para querer saber como você... Quando foi? Quando ele aprende uma coisa nova, por exemplo. E com quantos anos você aprendeu isso, mamãe? Então, e você saber fazer as perguntas. Qual foi a coisa mais legal que aconteceu hoje no seu dia? Exatamente. Porque se você pergunta como foi na escola, foi a legal. resposta que ele vai dizer foi legal. Foi legal. Né? Eu sempre ou você se tem tiver que só um BOzinho, aí vem só pra ele falar vai sobre falar isso, sobre o BO, né? Eu sempre pergunto, o que foi que te deixou mais feliz? Isso, Teve alguma coisa que te deixou triste? Eu pergunto né? Você teve algum monstrinho diferente? Porque sentimentos a gente fala dos monstrinhos que estão, né, dentro do estômago. Então, tem um monstrinho do medo, um monstrinho da vergonha, um monstrinho da raiva, um monstrinho da felicidade. Então, a gente fala de monstrinhos, né? Tem livros. E aí, eu sempre pergunto para ele, teve algum monstrinho diferente hoje, né, que apareceu aí no seu estômago? E aí, ele vai me contando, né, algumas coisas. E isso é importantíssimo, mas é um exercício diário. É diário. É um exercício diário. Então, assim, mamães, contem do seu dia como exemplo para que ele também conte o dia dele para você. É, dica de ouro essa. Né? Dica de ouro. Gente, e cadê o resto que a gente tinha? Né, tem um monte de coisa para falar, um monte de assunto para falar. Eu fiquei pensando, eu falei, são 3 mães empolgadas falando sobre esse assunto. Cadê? Porque a gente tinha vários assuntos para falar. A gente tinha várias, eu também estava querendo, e a gente está quase 1 hora. Senhor. De novo. Não, eu acho que a gente está só 10 minutos, né? gente. Olha, vocês já sabem. Isso vocês sabem. Que a gente não sei que agenda nós vamos construir, porque a gente fica pedindo para vocês orientações, sugestões, mas não tem, porque a gente quer parte 2 de todo mundo. Parte 2, parte 2, parte 2. Não dá, nem. Então, como é que a gente nem pede mais sugestões? Porque a gente não tem agenda de tanta parte 2. Porque, infelizmente, né, nosso tempo tá estourando. A galera fica ali, do outro lado, dizendo pra gente, uau, tá acabando. Aí a gente olha pro lado, finge que não vê. Demora bastante para olhar para a câmera daqui, é porque nós não queremos olhar que estamos já chamando. Então a gente fica logo de lado. Eu também fico atenta, não quero ver nada. Ai, gente, eu não quero ir embora também. O papo muito gostoso. Obrigada, Izzy. Foi um prazerzão. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Parabéns pelo teu trabalho. Incrível. Fantástico. Incrível. Ai, gente, vocês são sensacionais. Mulheres empoderadas também, mães, que com certeza arrastam admiradores também por tudo que vocês têm trazido aqui, têm levado, têm dividido com tanta, né, com todo mundo, e fazer parte dessa sessão de terapia, porque é uma sessão de terapia estar aqui com vocês. Eu vou sair daqui mais leve, mais feliz, né, e ter aprendido muito aqui também, ter dividido com vocês um pouquinho aí do meu dia a dia, foi sensacional. Foi maravilhoso. Se tiver a parte 2, estarei aqui com certeza. Ei, Izzy, Paty, é porque Paty pra mim é Paty, mas é Izzy. Pra mim é Izzy. Deixa aqui uma mensagem pra eles e deixa o teu Instagram também, pra eles pra assistirem os vídeos, pra eles assistirem, acompanharem. Você que não tem tempo, aquela mãe tá com uma vida corrida, vai lá, cola as brincadeiras que ela tem pra dar dicas fantásticas. Bota babá pra brincar, bota babá, engaja. E ela fala, olha, essa brincadeira vai trabalhar o desenvolvimento de linguagem, cores, associação de ideias, coordenação motora fina, então é muito bacana. Segue ela, hein? Anota aí. Perfeito. Então, papai e mamãe que quer entender um pouco mais sobre o desenvolvimento de fala e linguagem do seu filho e mais saber como estimular esse desenvolvimento, vem, me segue. Izzy Paty.
Pati com Y, né? Easy Pati. IZIPATY. Isso. Viu? E, meninas, brigadíssima pela oportunidade também. Eu tô muito feliz. Repito de novo que eu tô muito feliz de ter passado essa noite aqui, que voou esses 10 minutos, na verdade, aqui. Um absurdo esses 10 minutos. Mas estou muito feliz e obrigada, companhia de todo mundo aqui também. Eu tô ansiosa também, esperando para ver esse nosso bate-papo. Que legal. Em breve, quarta-feira, 19h30. Então, assim, já fica aí atento. Bota lá o lembretezinho, o sininho, né, para avisar. No YouTube, no Spotify. A gente tá aí. No Spotify, inclusive, pode assistir, tá, gente? No Spotify é Por vídeo. favor, é vídeo, Você não escuta é só... e pode assistir o vídeo também. Então, aproveita e vai pra lá. Curte aqui, segue, compartilha, chama todo mundo pra assistir no sofá, encaminha e coloca aqui tua sugestão. Quem você quer ver, quer fazer uma pergunta pro convidado, manda tua pergunta que a gente manda pra eles, pra eles responderem nos stories, pra eles responderem pra gente aqui. Isso é bacana, não é? E amiga, mais um, que legal. Nós estamos ficando grandes, hein? Estamos ficando, Quer dizer, a gente tá chegando assim perto da criancice. A gente ainda tá na nenenzice, agora a gente tá indo pra engatinhando. criancice. Nós estamos engatinhando, daqui a pouco aprendendo a andar. É isso. Andar com as próprias perninhas. E é claro perninhas. que a gente quer agradecer aos nossos parceiros que estão aqui com a gente em todo o episódio. Sublime Afeto, responsável pelas nossas por canecas. Favor, né? Sublime Afeto, sempre presente. Né? Festa Escova, que, claro, é responsável pelos nossos, né, nossas performances todas de cabelo, maquiagem. Performance capilar, facial. O melhor de lá é que a gente entra rápido, sem precisar marcar. Gente, não 8 horas da manhã. Você liga, abre 8 horas da manhã. Vai, te manda pra lá. Vai sábado, domingo, pode ir. Não precisa marcar. E a gente não pode esquecer. Moage Café. O nosso Eu já ponte cheguei aqui, já, como vocês ponte sabem. da cidade. Quem não mora em Belém? Se você mora em Belém, é o ponte da cidade. Não tem como você não vir aqui. Primeiro que café é o encontro. Nosso encontro... Networking, relacionamento. Café, o podcast começou a ideia aqui no Moage Café, tomando um café. Momentos agradáveis, conexões, network, namoro, família. Dá para vir para cá para o Moage Café, que é o nosso parceiro. E realmente é um parceirão mesmo, né? Nossos estúdios, eles acontecem aqui. Então, você toma um café antes e quando você é convidado, você sobe. E vem visitar a gente. Vem nos visitar aqui. Né? Le Concept sempre nos trazendo looks maravilhosos. E tem mais? Café e Negócios. Café e Negócios, que é o projeto de encontro de empreendedorismo com café, né? Parceiros de café, que é justamente uma vez por mês acontece para integrar, inclusive você está convidada, querida. Opa! O próximo Café e Negócio você está convidada para fazer ali o seu network, já conhecer pessoas, é muito legal, um projeto muito legal. E o Terres Café, que também tem café, ali também. esse namoro do café com chocolate, que é fantástico. Então, Café e Negócio, Galdens lá, café, tem Terres Galdens, Café, né, lá no Terres, tem Galdens. Isso aí, Galdens. Assiste lá o episódio do Fábio e Cecília, foi um dos primeiros. Vocês vão ver o significado de Galdens. Isso aí. Por isso que a gente fala assim. Aí lá tá explicado. Gente, um beijo pra vocês. Beijo, adorei. Fiquem atentos nos próximos episódios. Toda quarta-feira, 19h30, eu e Carol, que não é da minha família, mas que a gente tá em dúvida, né? A gente não... Sei que a nossa dúvida não termina, porque Amanda Almeida e Carol Almeida, a gente ficou... A gente tá lá estudando a nossa árvore. Tô achando até vocês meio parecidos. Mas falam pra gente. Só que eu tô um pouco loura. Um pouco meu visu. Mas enquanto eu tava com o cabelo mais escuro, a pessoa dizia assim, mas tu não é irmã da Carol? Eu falei, não sei, gente, a voz. A pessoa falou, gente, o jeito de falar é igual. Pode ser, porque aqui você pode ser o que você quiser. Exatamente. Então a gente quer ser da mesma família. Somos. Obrigada, Carol. É isso aí. Até a próxima, gente. Beijão.